voltamos com o nosso segundo episódio aqui do Escuta com Amor. E o tema de hoje ele tá um pouco relacionado com o primeiro vídeo que eu falei sobre incômodos, né? E inclusive eu tive uma aula hoje cedo que casa muito com o tema que eu queria abordar. Era de forma diferente, mas eu acho super válido seguir, que é a respeito de vícios. Então, o vício, como minha mestra trouxe hoje na nossa aula, ele é uma busca por recompensa para não lidar com uma dor ao invés de resolvê-la, né? Então, os mecanismos de fuga aí, né, que a gente é o literal tapar o sol com a peneira. Então, assim, eu tenho uma dor, eu não sei como e não estou a fim de lidar com ela, então o que eu vou fazer para silenciá-la, né? E muitas vezes a gente, sem perceber, usa mecanismos, né, assim, que a gente acha, não, tá tudo bem, é só um chocolate, porque eu tô aqui sofrendo, é só um filme, é só um balde de pipoca com muita manteiga, é só um celular, eu fico 30 minutos por dia, mas eu só fico rodando, porque eu cheguei do trabalho e tô cansada e quero descansar. E a gente não pensa que isso também é um vício, né? É um mecanismo que a gente está utilizando para não lidar com uma coisa que precisa ser vista na nossa vida. E partindo aqui da minha experiência, um tempo atrás, já faz pelo menos 5 anos que eu não tomo álcool. E antes disso, né, um pouco antes ainda de parar de tomar, eu tinha a prática de sair do trabalho, comprar uma latinha de cerveja e num percurso de 7 minutos até a minha casa, eu beber essa latinha de cerveja. E era como uma prática mesmo de me desligar da canseira do meu trabalho. Era um trabalho que me exigia muito assim pensar. Sempre trabalhei muito com o computador e num escritório ali fechado, com muita gente, então sempre me cansou. E eu não tinha, enfim, passava por muitas frustrações, como muita gente, né? Infelizmente a gente acaba passando por muita falta também de autoconhecimento, de disciplina e mental, né? Então eu não sabia lidar, eu não buscava outros mecanismos, que fosse terapia, que fosse uma meditação, exercitar mais o raciocínio lógico, sabe? Pra poder ter mais um controle da mente, ou mesmo esportes, que pra mim, esportes me ajudam muito, eu não buscava, então eu sempre ia pelo mais fácil e mais rápido a curto prazo, porque a longo prazo é o que vai me trazer mais problemas, né? O álcool aí no meu corpo e tal. E aí, por muito tempo, eu ficava consumindo, né, o álcool, uma latinha de álcool todos os dias, praticamente, segunda a sexta, quando eu saía do trabalho. E depois que eu parei, né, com a ingestão aí de álcool, em seguida eu acabei entrando na alimentação vegana, né, também que fez sentido pra mim, principalmente na questão da minha energia, concentração e foco, que não é o ponto aqui, mas eu comecei a perceber mais o quanto eu tava gravada na vida, a começar na parte do se relacionar com todos, né? Nós somos seres que se relacionam o tempo todo conosco, com o mundo, com a natureza, com as pessoas ao nosso redor, né? São diferentes níveis de relacionamento, pode ser um nível afetivo, um relacionamento com amigos, colegas de trabalho, enfim. Então o tempo inteiro a gente está se relacionando, a gente precisa das pessoas para se relacionar. E eu percebi, quando eu parei o álcool fez tamanha diferença já pra mim, depois parar de comer carne, né, mudar minha alimentação, me trouxe mais sutileza também para prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo, foi em virtude de um processo já de autoconhecimento que eu escolhi começar. E aí eu percebi o quanto eu tava adoecida nas minhas relações afetivas, que na verdade eu nem me permitia tê-las. E por quê? Hoje eu vejo, né, assim, eu consigo enxergar que não era só eu, tem muita gente passando por isso, mas hoje eu consigo levar um pouco mais de amor e atenção pra isso que eu tô vivendo, né, assim, então tentar entender, tentar curar essa ferida. E que é o seguinte, a dificuldade, o medo de se relacionar, mas num termo utilizado, preguiça. Ai, que preguiça de me relacionar. É um termo que a nossa professora mestra, ela fala muito, né, que a gente utiliza preguiça por não querer dar nome às coisas, e aí a gente não se permite também entender e curar. Mas é isso, a dificuldade de falar, puxa, eu sempre falava, nossa, eu não cuido muito bem de mim, imagina ter que cuidar de outra pessoa. E com isso eu nunca me permiti conhecer alguém, poder viver um relacionamento afetivo. Tem também crenças, né, assim, relacionadas aos meus pais, minha família, pessoas que eu conheço, que vão entupindo a gente de coisas, e se a gente não para pra pensar, a gente não consegue ver o que é meu, o que é do outro. Mas a questão do se relacionar, né, então, poxa,
Hoje tá tão difícil encontrar alguém que quer se relacionar. Mais uma vez eu conversando com o meu amigo, e esse foi um assunto que ele também sente, né? Ele vive em outro país. E a dificuldade de encontrar alguém que fale assim, poxa, vamos compartilhar essa experiência juntos e vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vamos transbordar junto aqui. E não, eu preciso de você para que eu faça isso, eu preciso de você. Então são duas pessoas que querem fazer a mesma coisa e vão juntos, e não um precisa do outro para fazer acontecer. E é uma escolha consciente de querer, assim, compartilhar, sabe? De querer passar pela experiência do relacionamento e sabendo que sim, vai ser difícil, não vai ser fácil, é fato. O relacionamento com a sua família é fácil, não é? Então ter alguém aí, né, não vai ser fácil, no sentido de que todo mundo, durante a vida, a gente tem desafios, e os desafios eles vão nos fortalecendo, né? Assim, quanto mais limites a gente vai quebrando, mais habilidades a gente vai tendo. Parafraseando aí a minha mestra na aula de hoje. Então, o querer se relacionar hoje, ele também tá muito difícil de encontrar pessoas, porque, cara, pra que eu vou dedicar meu tempo, sabe, minha energia ali pra compartilhar com alguém, fazer alguma coisa junto? Não, sozinho eu me realizo. Só que se a gente pensar sozinho, ok, a gente se realiza sozinho, é bom que sim, né? O princípio é que sozinho assim com Deus, né? A gente tenha tudo, mas a gente não vive sozinho, não dá pra se viver sozinho. E qual seria o problema de ter alguém pra compartilhar, né? Assim, que tenha os mesmos valores que você. Tem até outro ponto interessante que a gente conversou, que é diferente, você tem um checklist do que você quer na pessoa. Eu quero uma pessoa alta, magra, cabelo loiro, ruivo, preto, ou eu quero uma pessoa que tenha esses valores, que é importante pra mim, isso, aquilo. Diferente a forma da gente escolher um parceiro, uma parceira. E aí, né, então, a questão do se relacionar, eu fiz esse paralelo aí com o vício, né, porque às vezes na dificuldade também de ir se relacionar, a gente escolhe ficar em casa, ficar no celular. Não, o celular aqui tá tão bom, tá tão legal, olha esse casal que bonito, eu quero um também, olha esse filme que legal, vou assistir, vou viajar. Assistindo o filme, eu podia viajar pra cidade vizinha, que é tão parecida a paisagem, mas eu quero ficar aqui no celular, porque o celular é mais rápido e mais fácil. Só que não é real, é um prazer ilusório, né? Assim como o vício, a cerveja, vai esquecer do que eu tenho que lidar, o chocolate, a pipoca carregada de manteiga no domingo à noite assistindo um filme. Né? Então são prazeres ilusórios que a gente busca, né, como um mecanismo de fuga aí, levando a gente aos vícios, e a gente acha que não, que tá tudo bem, e na verdade não tá, né? Assim, se formos pensar que a nossa natureza ela é de um potencial abundante, quanto mais a gente se entope de coisas, menos capacidade a gente vai ter. E é até um convite, né? Tenta ficar, você bebe álcool toda semana. Você come muito chocolate? Tenta ficar um pouco sem. Muita carne, a carne tá me fazendo mal. Corta um pouco a carne. O que você sabe que te faz mal? Que foi o que aconteceu pra mim. Poxa, eu sabia, a carne vermelha, o meu processo de transição para alimentação vegana começou na carne vermelha sem eu definir o que era veganismo. É porque eu sentia, eu tinha muito problema de gastrite, em virtude do álcool, do meu trabalho, questões emocionais que eu não cuidava, eu não era importante pra mim. Eu acho que essa é uma frase até forte, mas é verdade, eu não era importante pra mim. Então eu buscava qualquer outra coisa que pudesse resolver os meus problemas e que não fosse eu, porque eu não queria lidar. Mas quando eu comecei a observar que a carne me fazia mal, eu tava tendo que ir no médico direto e tinha questão emocional também no trabalho, mas eu cortar a carne já fez uma diferença gigante na minha vida, na minha concentração, na minha energia e disposição. E logo em seguida eu fiz a iniciação em Reiki, foi onde eu comecei no processo de alimentação vegana, e aí entendi, eu percebi a diferença da minha vida e segui. Mas o álcool também foi uma decisão assim, cara, tá me fazendo mal. E de primeiro eu não sabia que era o álcool, eu falei, eu preciso ver o que é. Depois eu fui descobrir o que mais estava me fazendo mal, era a carne vermelha. E aí eu acabei, isso foi um prazo de um ano, assim, mas sem contar, sem planejar, né? Eu acabei iniciando na alimentação vegana. E desde então faz sentido eu seguir, eu sinto total diferença, né, na minha energia, disposição e tudo. E eu falei, bom,
naquela época eu não era importante pra mim, eu não tinha consciência, eu não queria ter que lidar comigo. Era muito mais fácil buscar os prazeres rápidos, assim, as coisas rápidas, que são ilusórias. Hoje eu vejo, né, assim, cara, tá, eu fiz muita coisa e brinquei, me diverti, mas e aí, né, o que eu tenho pra contar disso? Cara, que eu era uma pessoa que eu não sabia muito bem o que tava fazendo, mas eu fazia porque eu queria sentir. Eu queria sentir, mas é um sentir no corpo físico de ilusão, não é uma realização interior, que é o que eu busco hoje, né, nas coisas que eu faço. Então, eu queria deixar esse convite, né, vim trazer aqui bem com a minha experiência pra... Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, mas eu não tenho vício no celular, né, eu fico 30 minutos todo dia ali, mas eu fico 30 minutos todo dia só rolando. Ah, eu saio pra me relacionar com os meus amigos uma vez por mês, porque eu gosto mesmo de ficar conversando no WhatsApp com eles, assim, é mais fácil. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu naturalmente sou uma pessoa que procura, acaba ficando mais em casa, então eu não quero sair, quero ver pessoas, porque a relação acontece no ao vivo, principalmente quando a gente toca, quando a gente abraça, quando a gente ri presencialmente, né? A internet, ela facilita, ela ajuda muito, mas é no dia a dia ali que a gente constrói os laços, que a gente troca a energia na pele, que nos fortalece na vida, né? Então, é isso. Eu queria só trazer essa reflexão, que muitas vezes a gente não tá atento ao tipo de vício que a gente tem, o mecanismo de fuga que a gente está utilizando na nossa vida e que está influenciando na nossa relação conosco, com Deus, se faz sentido para você, com a natureza, com o universo, com a sua família, o seu trabalho, né? Então, quantas vezes a gente quer ir para o mais rápido, que é ilusório, e que hoje, mais rápido no presente, talvez possa ser, talvez eu comer um panetone de chocolate que eu vi, inclusive, hoje, falei, meu Deus, eu preciso desse panetone, mas eu não preciso, porque ele tem tanto chocolate que eu tenho certeza que ele vai ser muito doce. Mas como eu tava um pouco frustrada, eu falei, nossa, imagina eu comendo esse panetone, essa sensação de cheia. Eu só preciso me dar amor e cuidado, dar atenção pro que tá me incomodando nesse momento. Eu não preciso de um panetone recheado de chocolate, sabe? Então, hoje, eu sou importante pra mim, mas eu consigo perceber alguns deslizes e tomar ação pra me cuidar, me colocar em primeiro lugar, que é um exercício diário. Então, queria deixar esse convite pra gente refletir aí sobre os vícios, né, mas principalmente, tirando a palavra vício, mas tá, o que eu busco fazer pra não ter que lidar com alguma coisa? É um filme, é um chocolate, eu não quero sair, eu vou ficar no WhatsApp, eu fico consumindo conteúdos na internet, ai, mas eu tô estudando, mas outra frase, assim, outro assunto que a gente abordou na aula de hoje foi sobre o servir, né? O que adianta você consumir tanto conteúdo? O que você tá fazendo com ele? Que isso eu já ouvi em diversos livros e palestras diferentes, né? Uma coisa é você consumir o conteúdo, outra coisa é colocar em prática, porque ele só vai te servir quando você realmente integra, quando você pratica, porque senão, pra mim, é em vão. E é um exercício que eu tenho feito, inclusive tá aqui, começar esse projeto Escuta com Amor, é uma prática do serviço, eu que sempre gosto de consumir muito conteúdo de autoconhecimento. Eu falei, poxa, eu sei que eu sou capaz de transmitir muita coisa, eu gosto da conversa, eu gosto do acolhimento, né, assim, me conecto muito com as pessoas por conta disso, e eu falei, não, acho que tá na hora de compartilhar um pouco, de refletir junto, em conjunto, se ressoar com uma pessoa, porque afinal de contas a gente tá aqui pra troca, né, eu troco presencialmente também, mas às vezes tem alguém que tá longe de mim que precisa ouvir, e é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Então eu queria agradecer se você ficou até aqui o fim, e que a gente possa aí fazer a reflexão, né, a começar nos colocando como uma pessoa importante para nós mesmos. Gratidão, ótima semana.